Ali, bem embaixo das copas das grandes árvores, nas margens dos grandes rios e dos pequenos igarapés, tem gente, muita gente, que nasceu ali, que herdou dos antepassados o conhecimento, a sabedoria para viver, florescer, brotar junto com essa terra e tudo que tem nela. Gente que cuida desse lugar como quem cuida de um filho. Gente que é protegida por esse lugar como se estivesse no colo de uma mãe amorosa, que está na luta todos os dias para que esses lugares sejam bons para se viver. E se essa gente tem apoio, o incentivo e o respeito necessário para fazer o que sabe fazer, com certeza esse lugar vai permanecer vivo, rico, cheio de possibilidades para esta e para todas as gerações que virão, para quem vive ali e para todas as outras gentes de todos os lugares do mundo. Proteção territorial é o cuidado que não vem de hoje. Já está incluído no nosso modo de vida há milhares de anos. Estamos apenas tentando aprimorar, adaptar para a nova realidade que vivemos nos tempos de hoje. Então é uma grande preocupação também que nós temos pelo nosso futuro. Não é só por causa das pessoas. A gente vê que tem várias vidas que existem lá dentro do território, assim como a água, né? Floresta, ali tem animais. Então a gente traz essa voz dessas todas os seres vivos que habitam dentro do território. Que hoje a gente sabe a importância da Amazônia quando a gente vai falar na questão das mudanças climáticas, quando a gente vai falar de uma floresta em pé. Se a gente pegar qualquer mapa satelital, a gente vai ver que hoje a floresta em pé é onde há a presença dos povos indígenas. É essencial o fortalecimento dos territórios, é essencial o fortalecimento das associações e dos povos indígenas que vêm fazendo esse trabalho de proteção dos seus territórios, que vêm fazendo o trabalho de proteção das florestas. A gente está defendendo o meio ambiente, a gente está defendendo o planeta, né, para as futuras gerações, não só apenas dos povos indígenas, mas para a humanidade. E aí tem hora que nós nos perguntamos o que está acontecendo de errado. Sim, apesar de todo o compromisso desses povos na defesa de um patrimônio fundamental para a vida no planeta, algo de muito errado está acontecendo. Esses lugares e as pessoas que os mantêm vivos estão sofrendo violências, e as pessoas sozinhas não conseguem impedir a destruição. PT para receber um apoio do projeto Fundo Casa para a gente desenvolver a luta pelo nosso território. Desenvolver fortalecendo as vozes que muitas das vezes são silenciadas ou não têm visibilidade. E é isso, a gente tem fortalecido com que as mulheres, com que os homens, com que os povos indígenas possam chegar, fazer incidência onde quer que vá, defender o seu território. E quando a gente fala da defesa do território, a gente está falando da defesa da vida. O Fundo Casa Socioambiental iniciou em 2019 uma iniciativa para contribuir com os guardiões das florestas, dos rios, das áreas onde a natureza ainda está viva. Tem apoiado com recursos no montante adequado para que cada comunidade possa administrar sem riscos projetos que atendem às suas necessidades e de suas organizações na luta diária para garantir a integridade das terras indígenas. Então, nosso povo hoje está muito preocupado, nós estamos preocupados com nossa terra, como que a gente vai viver, como que a gente vai comer, como que a gente vai matar caça, como que a gente vai viver, né? E os nossos filhos vão viver também. Então, a gente tem que garantir o nosso território para os nossos futuros filhos, né? Bisnetos, para a nova geração, né? E a maneira que o Fundo Casa encontrou de estar lado a lado nessa luta é escutando as comunidades e apoiando o fortalecimento das associações locais, melhorando a infraestrutura, a comunicação e a sua formação em novas tecnologias. Em 2020, o Fundo Casa nos deu um apoio muito grande que fortaleceu a nossa comunidade e a associação, onde denunciamos, fizemos denúncias aos órgãos responsáveis e na qual também conseguimos monitorar uma área que hoje vem sendo afetada dentro do nosso território, onde eu nunca imaginaria iria chegar a invasão. Com o apoio do Fundo Casa, a gente conseguimos alcançar esse lugar invadido e denunciamos aos órgãos responsáveis. Nós conseguimos fazer essas denúncias com provas, com fotos, vídeos, coordenada, e onde nós conseguimos fazer um relatório, mandar para o Ministério Público. O projeto ele vem em boa hora para fortalecer o nosso movimento no Purus, né, no sul do Amazonas, também para
fortalecer os territórios. Foi colocado alguns pontos de internet dentro das aldeias, os pontos estratégicos, né, que tem invasões, para ajudar nossos parentes a denunciar o que está rolando dentro dos territórios, né, deles, e também foi usado para a assembleia. A gente fez a assembleia virtual e conseguimos hoje colocar a nova coordenação executiva da FOCIM. Algumas das conquistas importantes apontadas por quem recebeu os apoios foram a compra de equipamentos para ajudar na fiscalização do território, instalação e manutenção das bases de vigilância, abertura de aldeias e roças novas em pontos estratégicos do território. O monitoramento ocasionou a diminuição da exploração ilegal dos recursos naturais da terra indígena, como a retirada de madeiras, caça e pesca ilegal predatória, entre outras. A construção da Casa de Vigilância está concluída e bem estruturada, servindo de ponto estratégico para os serviços realizados pelos moradores das aldeias e pelos agentes ambientais indígenas Apurinã. A gente não quer, né? Vai embora, né? Porque senão a gente vai pegar a contaminação dos rios, né? A gente não quer isso, né? A pessoa ir embora, né? Traz doença também, não é só mercúrio, né? Traz doença também, né? Malária, gripe, né? Então a gente não quer isso, não. Então quero agradecer o apoio do Fundo Casa, né? Não é só fortalecer o trabalho do Instituto Cavu, também fortalecer, manter a nossa cultura, manter nossa língua, manter nossa tradição, né? Conseguimos fazer a limpeza das picadas nos limites do território que estava há alguns anos sem esse trabalho. Também foram retomadas algumas aldeias antigas nos limites com a abertura de novas roças. A ocupação dessas regiões ajuda no monitoramento de sinais de invasores. Então o projeto teve um efeito positivo em um momento em que as terras indígenas estão sendo alvo de ataques e invasões em várias regiões da Amazônia. Muitas associações apoiadas pelo Fundo Casa são dirigidas por mulheres e procuram fortalecer o papel e a atuação delas em seus territórios. Para nós mulheres, para a gente conseguir produzir nossos artesanatos foi difícil, mas a gente conseguiu. E a gente conseguiu também vender para fora. A gente está com o projeto de fazer uma associação só para as mulheres, para fazer artesanato, por que o nosso artesanato é importante, por que é tão valioso para nós. É importante a gente repassar para os nossos filhos, netos. Outros resultados importantes do projeto foram a melhoria na comunicação entre as aldeias. Através dos pontos de internet nas aldeias da região do Riozinho, foram divulgadas rapidamente informações sobre o trânsito de 3 garimpeiros. Conseguimos também acionar a FUNAI com envio de imagens para comprovar a denúncia. Através da internet, nós melhoramos nossa capacidade de comunicação interna entre as aldeias de diferentes regiões, que é muito difícil somente através do nosso tradicional sistema de radiofonia. O projeto foi de extrema importância para o nosso território. Com ele conseguimos inserir mais os jovens nesse contexto de proteção territorial, pois eles puderam participar das oficinas de GPS e estão acompanhando as mudanças e avanços da área digital. Mexer com este tipo de equipamento é bastante interessante para eles. Participar da expedição e também da reunião para discutir nossas estratégias para a proteção do nosso território, que é a nossa única riqueza e a esperança para os nossos filhos e netos. Ao todo, foram 45 terras indígenas contempladas com o apoio do Fundo Casa. Mais de 4,5 milhões de reais foram investidos em 70 projetos distribuídos entre 55 organizações indígenas, contribuindo na proteção de mais de 63 milhões de hectares de floresta na Amazônia brasileira. São recursos importantes que fortalecem a atuação dos povos indígenas na luta em defesa das florestas e da vida. Thank you.